Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou contar agora a história do Frei Nelson, que veio do estado de Minas Gerais e ficou aqui em Pato Branco no ano da inauguração da igreja. Foi assim o acontecimento. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Bom, primeiro, a gente está feliz de conversar aqui com vocês, de poder contar histórias nossas também, de quando a gente era pequeno, não é mesmo? Naqueles tempos lá de Minas Gerais, etc. Então, para mim, falar do meu tempo de criança é rever a minha vida. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Sou a irmã mais nova do Frei Nelson. Em casa somos 9, né? Meu pai se chama Antônio Carlos Rabelo, minha mãe Maria Mendes Rabelo. Os dois já faleceram, né? O Nelson é o primeiro filho, né? Depois vem o Newton, o Hamilton, o Antônio Ailton, o Vail, a Nadir, a Nilza, o Zé Carlos e eu. Então eu sou a última. E nossa família começou em Minas Gerais, a história dos meus pais, né? Eles dois de Minas Gerais, de Cordislândia, onde eles moravam. Lá que o Nelson nasceu, mais 4 irmãos meus. Depois meus pais foram para Aparecida. E lá a família continuou crescendo, né? Daí nasceram os outros e a gente sempre morou lá, né? E o Nelson saiu pequeno ainda de casa para ir para o seminário, né? Minha mãe ficou muito feliz, ela era uma mulher muito religiosa, uma pessoa maravilhosa, que eu acho que o Nelson parece muito com ela. A minha família é uma família tradicional mineira, né, com aqueles hábitos que as famílias mineiras têm nas suas casas, e você sabe que a religiosidade é um dado muito importante na vida do mineiro. Não que eu tenha vivido tão longos anos para falar da minha religião, porque, na verdade, eu vivi com a minha família mesmo, digamos assim, 10 anos, digamos. Aí depois eu já tive que seguir a vida, digamos, já proposta para a formação do sacerdote, porque eu entrei cedo na vida religiosa, com 11 anos por aí, eu já estava seguindo a vida, né, de formação de seminarista. Esse frei era o Frei Alberto Praz. Ele de uma família catarinense, né? E naquele comecinho, ali deve ter sido por volta de, 1950, 50 e pouco, por aí, né? Em Minas Gerais, então, a gente começando a viver a nossa vidinha ali, de família. Então, eu notei que ele gostava de visitar as famílias.
Ele visitava as famílias, visitou também a nossa família, que vivia naquela região, e fez um convite, como ele fazia para todas as crianças. Você não quer ser padre? E eu, interessante, resolvi responder sim. Respondi sim, e o mais interessante que eu achei é que ele levou a sério a minha resposta. O Frei Nelson Rabelo, quando entrou na ordem franciscana, ele ganhou o nome de Frei Aldo, né? Mas depois, quando podiam voltar para o nome de batismo, né? Aí ele ficou de novo com Frei Nelson, né? Aí então aconteceu que quando o Frei Eugênio começou a trabalhar na rádio, deu a sugestão de pegar o Frei Nelson para vir aqui a Pato Branco, que estava de experiência para ver se depois voltaria para a ordem franciscana. Ele estava fazendo teologia em Petrópolis, né? Ele aceitou e veio aqui. Então foi nos primeiros meses de 1965. Ele assistiu então também à inauguração da nossa igreja matriz no dia 29 e 30 de junho de 1965, foi a grande festa, onde até veio gente de todos os municípios do sudoeste do Paraná. Foi a maior festa que houve até hoje. Mataram até 32 bois para o churrasco naquele dia, né? Bem, eu conheci Frei Nelson em 1963. Frei Nelson, seminarista, aquele homem magrinho, cabelo preto, mas já me chamava a atenção porque o Frei Nelson, no primeiro dia, eu me lembro exatamente que eu conheci, ele ficou observando, trabalhando, porque em 63 o locutor era o próprio sonoplasta e ele ficou atrás. Eu estava trabalhando, né, fazendo sonoplastia e locução. E ele olhando e tal, já dando dicas. Então, no meu pensamento, menino ainda com 23, 24 anos, digo, esse é homem voltado para as comunicações. Todos os dias estamos procurando uma maneira de facilitar a sua vida. Nós fazemos rádio para você. Serenalta 1010. No começo ele fazia programas, né? E assim a direção comercial sempre ficava comigo, né? Mas ele cuidava muito era da programação, da discoteca também, né? Ele tinha muito conhecimento das músicas e fazia programas musicais também, né? E ele então também trabalhava nas aulas radiofônicas. E um dia lá em casa ele me olhou e falou assim, por que você não faz um teste para rádio? Porque a tua voz é legal e tal, eu acho que você leva a jeito. Imagina eu com 2 crianças pequenas. Eu falei, não, ele falou, não, a gente faz assim, você vai lá, eu tenho uns quadros, o nome do quadro era As Plantas que Curam. Então eu gravava umas vinhetas sobre a qualidade das plantas, né? Ele montava o texto, depois eu comecei gravando mensagens de final de ano, de Natal, coisinhas pequenas assim. E acabou que depois de 1 ano fazendo as vinhetinhas, ele me convidou para fazer um programa na Rádio Pato Branco, eu e a Maria Favete.
Nós éramos super amigos e ele já conhecia a Maria também, fazia parte da nossa vida, do cotidiano. Era o nosso amigo, né? Amigo de ir em casa, de jantar, de ficar convivendo com as duas famílias. Aí nós começamos um programa à tarde, Sala de Visitas, era o nome, o primeiro programa, na Rádio Pato Branco. E deu certo. Eu passava pela Rádio Serenalta e Rádio Pato Branco à época fazia um programa de rádio às 17h30 das tardes de sábado, o Molejo, Movimento Leigo Jovem no rádio. Então eram voluntários que faziam este programa, mas havia poucos voluntários e eu era sempre um voluntário. Então, em frente à Rádio Serenalta, à época, fui abordado por Frei Nelson, que dizia então se eu estava fazendo alguma coisa e perguntou se eu não queria trabalhar na rádio. Parece-me que se abriram as portas do céu para mim, né? Eu voltei correndo para casa, contei para minha mãe: mãe, eu vou trabalhar na rádio. A minha mãe achou que era uma brincadeira, falou: menino, deixa de ser boba, onde se viu trabalhar na rádio? Às vezes existe a tendência, eu vou procurar quem sabe. Mas existe outra coisa, eu vou procurar quem pode saber. Entendeu como é que era? Aquele que pode aprender, aquele que tem um jeitinho para isso, aquele que gosta disso. Porque as pessoas não nascem feitas, não é mesmo? Mas elas têm qualidades já que mostram que gostam de cinema, que gostam de televisão, que gostam disso. Então você pegar esse pessoal e trabalhar esta mentalidade que eles já têm. Então nós tivemos aqui assim, experiências interessantes, né, de buscar radiodifusores, quer dizer, pessoas para o rádio, para a locução, etc., que foram criados aqui dentro das emissoras, né? E aqui foram criando, digamos assim, jeitos de fazer o rádio. O Frei Nelson foi exatamente em 1977, quando que estive, ele estava no comando da Rádio Serenalta. Nesse período, ele me recebeu aqui, mostrou toda a estrutura da rádio. Naquela época já estava em visão a TV Sudoeste, já tinham comprado torre, equipamento, estava tudo comprado, tudo em dia. E eu me empolguei pelo fato de encontrar o antigo, hoje está desativado, mas o prédio Edifício São Francisco, muito bem organizado para a rádio. E eu falei, aqui tem futuro, né? E por aqui fiquei. E o Frei Nelson, nesse período, foi aquele que me ciceroneou aqui pela cidade de Pato Branco, mostrou a cidade, mostrou o futuro, os objetivos e me incentivou para que ficasse aqui. Sempre falava dessa parte da naturalidade, da espontaneidade, né? De procurar realmente, por exemplo, eu lembro o tempo que eu fiz a Movimento, não imagino, eu sabia o básico do inglês, né? Ele tinha o capricho de dar aulas, então ele pegava títulos de música e alguns locutores e ficava treinando a pronúncia para a gente falar certo, sabe? Então aquela dedicação com cada um, o carinho com cada um, esse cuidado de coisas, de detalhes pequenos ele tinha. Aqueles que querem fazer alguma coisa, se eles observam que suas ações estão produzindo bons resultados, é lógico, né? É razoável que eles se sintam ainda mais impulsionados para continuar neste serviço. Ele criou, por exemplo, um programa, Tribunal do Disco. O que era o Tribunal do Disco? Lá se reuniam Frei Nelson, João Gualberto, Tite Favete, que depois foi delegado da Polícia Federal, a irmã do Tite Favete, enfim, o Tribunal do Disco, a criação de Frei Nelson, a inteligência de Frei Nelson, veia do rádio no Frei Nelson. Ele, com uma vitrolinha, num disco 78, que nós chamamos de bolachão, rodava um trecho de determinada música, de determinada canção, diretamente da Casa Canônica para a Serenalta. Nós tínhamos um fio direto, um microfone direto, e o programa era feito todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, da Casa Canônica.
e depois de rodar uma pequena estrofe de determinada música ou então canção, nós analisávamos. Tribunal do disco, quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Aí vinha a opinião. O Tite Favete é nome da música, Maria Favete também, e Frei Nelson também, nome de música. O Frei Nelson escrevia música, cantava. E eu e o João Gualberto estávamos aí interpretando, né? E mais pessoas que participavam. Se não passava no crivo da nossa avaliação, o disco era quebrado, quer dizer, nós fazíamos um barulho como se estivéssemos realmente quebrando o disco 78 rotações. Eu sempre gostei dos meios de comunicação. Eu fui muito voltado para isso, né? Já desde pequeno, eu já gostava do cinema, né? Gostava do teatro, de tal forma que eu gostava de me apresentar no palco. Isso foi uma característica minha já desde o seminário, que os que me conheceram viam que eu gostava muito de teatro, gostava muito de conversa, gostava muito de me apresentar ao público e eu tinha facilidade para me comunicar com o pessoal nesse sentido, né? Então a gente entrava no palco, parece que você se libertava no mundo e começava assim a ser uma outra pessoa. Olha, o Frei Nelson é um professor e tudo aquilo que ele bota a mão parece que dá certo, porque ele tem um carisma especial em saber o que o povo gosta, do que gosta, como é que gosta. E eu sei que nesse período da gente planejar novos programas, ou trocar, mudar, fazer alterações na programação, ele sempre estava junto conosco e orientando, ó, não faça isso ou faça isso porque é bom. Então ele tem um feeling muito importante, ele sabe onde que ele põe o dedo. E essas coisas, você pode observar, as coisas que ele fala, que ele faz, dão certo. Ele tem um carisma todo especial na programação. Ele entende de rádio. Eu digo que é um mestre no rádio aqui no Paraná. Diga-se de passagem, conhecido por todos os radiodifusores do Paraná como um lente, como uma pessoa que conhece profundamente o rádio. E com isso eu aprendi. Eu digo para vocês, tem um grande professor aqui que é o Frei Nelson. Ele fez jornalismo, né, na PUC de Porto Alegre, e eu achava isso muito lindo, muito chique, né? Ainda mais eu pensava, puxa, Porto Alegre, né? E eu também quero fazer jornalismo, né? E comecei a me interessar pelo jornalismo depois que ele vinha falando do trabalho dele no rádio, na televisão. E daí eu fui me interessando também, comecei a estudar, pesquisar sobre o jornalismo, né? E decidi fazer também esse curso, né? Me identifiquei muito e também fui para o rádio, né? Trabalhei na Rádio Aparecida há muitos anos, me formei. Antes de me formar já trabalhava lá, já fazia estágio e depois já fui contratada e fiquei trabalhando lá durante muitos anos. E o Nelson, eu sentia que ele gostava muito disso, né? A gente trocava muitas figurinhas sobre o rádio, ele me ensinava muita coisa. Sempre que ele ia em casa eu aproveitava todo o conhecimento, a experiência dele para também aprender bastante sobre o rádio, sobre comunicação, né? Então ele influenciou bastante. Nós temos outros jornalistas na família também e ele que começou, ele que puxou a fila. A minha vinda para a Selinalta tem tudo a ver com o Frei Nelson. Nas primeiras férias que eu tirei na rádio que eu trabalhava em Sobradinho, passando por aqui eu quis conhecer a rede Selinalta, que escutava desde garoto em Coronel Vivida, e chegando na antiga Selinalta, na Tocantins, me apresentaram o Frei Nelson. Aí ele me questionou o que eu fazia, o que eu estudei. Eu falei que tinha estudado filosofia, seminário. Ele anotou, falou, tua formação é interessante. E passou, fui embora. 2 meses depois ele me ligou. Eu vim para cá, conversei com ele. A princípio para o rádio, eu usava cabelo comprido. Cheguei aqui com o ombro machucado, tinha caído de moto. Na primeira semana ele me chamou, Zario, se corta o cabelo porque não é para o rádio, você vai para a televisão.
TV Manchete agora no sudoeste do Paraná. A partir de hoje, a TV Sudoeste do Paraná passa a integrar a rede Manchete de televisão com a retransmissão de toda a nossa programação. Um bom domingo e fique com a gente. TV Sudoeste deseja-lhe boas festas e próspero 88. Nos tempos que estava aqui o Frei Sérgio e o Frei Eugênio, né? Foi lançada a ideia de pedirmos um canal de televisão. Como aqui não tinha mercado nenhum, então nós pagamos um engenheiro para fazer o estudo de um canal, que ele escolheu o canal 7 para nós aqui, né? Eu fiquei 20 anos na Selinalta. Aí quando surgiu a criação da TV, o Frei começou a fazer um resgate dos locutores. Quem vai para a TV? E eu fui uma, né? Telejornal, aí eu vim, o Silvonei, nós começamos a fazer bancada os 2 primeiros a convite daí, também do Frei Nelson. Daí também essa parte técnica, a gente não tinha experiência nenhuma e ninguém fez curso para televisão. Então, essa parte das empresas ele foi realmente um grande incentivador, assim. O vínculo de profissionalismo meu com o Frei Nelson é desde o início, né? Tirou uma dona de casa e levou para o mundo da comunicação, assim. Sempre incentivou bastante. Dentro do instante, do Sudoeste em Manchete. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Assista de segunda a sexta, logo após o Jornal Local, ao Clarão da TV. Um recado bem franciscano. O Frei Nelson Rabelo, para a Rede Selinalta, ele é, eu diria assim, uma bússola, né? O Frei Nelson, ele sabe perceber os momentos, sobretudo na questão jornalística, de programação e de pessoa humana, né? Ele é o norte da empresa, a bússola nesse aspecto, sobretudo, né? Eu acho que a Rede Selinalta de Comunicação é, hoje, com a credibilidade que tem, fruto muito do trabalho do Frei Nelson. O Frei Nelson é uma pessoa que tem as capacidades que poucas pessoas têm de estar, por exemplo, com o presidente da República no gabinete quando foi concedida a concessão, falando de igual para igual e criando assim, admiração das pessoas que lá estavam, e ao mesmo tempo estar num casebre, numa favela, falando com as pessoas simples, né? Ele tem essa capacidade, e aqui na Selinalta ele conseguiu imprimir isso com a sua forma simples, chegando pela manhã, cumprimentando, percorrendo os corredores, ouvindo as pessoas na sua sala, do ponto de vista pessoal e profissional, sempre aberto a dar esta informação. E a preocupação do Frei Nelson com a comunicação é de ser aquilo que os antigos gregos sempre diziam, ainda quando faziam no teatro lá, né? Que a emissora fosse como se fosse um anfiteatro onde todos pudessem emitir a sua opinião, dar o seu recado, e que se exercesse seu papel de informação. E eu acho que ele sempre vem buscando isso, e isso fica como legado para a empresa. Um homem extremamente bondoso, extremamente sereno. Estou com o Frei Nelson há 60 anos, até mais de 60 anos. Eu nunca vi Frei Nelson nervoso, como se diz, perder a linha, tratar mal uma pessoa. E nunca deixou de atender. Quem o procurasse era atendido. Então sempre me chamou a atenção, às vezes problemas financeiros da própria emissora no passado, e ele mantendo a serenidade. Um homem muito preparado, realmente espiritualmente também, sempre com a palavra de consolo para os próprios funcionários, nunca levantou a voz, nunca ofendeu uma pessoa sequer. O principal da vida dele sempre foi ser um atendente muito importante da Santa Igreja de Deus, que sempre valorizou os meios de comunicação. Desde que foi inventado o cinema,
o rádio, a televisão, sempre a igreja sempre aconselhou a usar os meios modernos de comunicação, porque quando Jesus decide pregar o evangelho a todas as nações, né? Então a gente abrangendo muitas pessoas, né? Então a gente consegue mais também penetrar pelo mundo afora, né? A Província Franciscana é um órgão da franciscano que está presente em 5 estados do Brasil: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E é um órgão, uma entidade religiosa, tem o seu governo, né, que funciona basicamente em São Paulo, e ela está presente em 5 frentes de atividades. Aqui no Sudoeste, atualmente nós estamos presentes aqui em Pato Branco, em Mangueirinha e também em Chopinzinho. Em tempos idos, toda essa região aqui do Palmas para cá foi uma região muito com a presença muito forte franciscana. Então, uma entidade que marcou todo esse desenvolvimento regional, aqui a presença franciscana. Hoje estamos aqui no sudoeste do Paraná, estamos em 15 frades, né, atuando nas frentes da comunicação e também paróquias. A evangelização sempre foi uma preocupação, porque a gente podia pensar assim: para que é que temos esses meios? É uma pergunta que eu sempre me faço. Tem um objetivo? Encher o bolso de dinheiro? Não é. Não é mesmo? Você quer construir personalidades? Bom, ótimo, já é um objetivo maior. Você quer evangelizar? Você quer colocar na mente das pessoas valores? Então você nota que os objetivos que colocam você no rádio, na televisão, são maiores do que o mundo propõe, entendeu? O mundão aí propõe. É formar pessoas, formar lideranças, formar gente assim, que quando está no rádio, na televisão, ele tem uma mentalidade aberta para poder construir, né, aquilo que a gente falava, assim, um mundo que pensa. Ninguém chega ao paraíso sem levar em conta a Santa Cruz. Um braço diz: ame a Deus. O outro braço insiste: e ao próximo também. Veja a cruz. É uma só, feita de 2 elementos. Quem captar-lhes o sentido, chegará à salvação. Escrever assim, é um trabalho muito interessante, que a gente, né? Facilidade, né, para escrever. O que eu escrevi mais assim, viu, foi mais na parte mesmo do próprio rádio, né? Assim, produzir pequenos programas, produzir mensagens, né? Mas não digamos assim, grandes produções, né? Isso eu não me dediquei a isso aí. Mas pequenas mensagens, você sabe que é chamadas doses homeopáticas. Pequenas doses. Eu não sei, mas elas têm um efeito muito interessante na comunicação. Primeiro porque são fáceis de decorar, de você guardar, né? E elas, repetidas, elas produzem um efeito muito bom na alma da pessoa. É como se fosse uma gota que vai caindo ali, né? Vai caindo sem parar. Aí quando você vê, está tudo regado. Pingos de Graça. Diz a criatura: o dinheiro compra amigos. Diz a palavra: amigo não tem preço. Rádio Vaticano, né, foi um capítulo interessante, porque eu estava trabalhando aqui em Pato Branco, disponível aqui para a paróquia, as necessidades da paróquia, e chegou um momento que
me convocaram para dar uma ajuda na Rádio Vaticano. E isso significava que eu devia deixar, encerrar de certa forma, para os trabalhos aqui e me dedicar mais a esta ajuda, né, que eles precisavam. Então eu realmente fui fazer, né, parei os trabalhos que eu fazia e para poder assim ver no que eu podia ajudar, né, na Rádio Vaticano. O que foi? Me colocar disponível para a produção de programas, né, na rádio que eu fazia e conviver com uma equipe de produtores, né, que eles já tinham uma pauta de assuntos para desenvolver durante os seus programas. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente ajudava na produção, incentivava eles na produção, acompanhava, né? E ia assim oferecendo o meu trabalho e a minha experiência que eu tinha. Porque eu gostava muito de produzir vinhetas, coisas pequenas assim. Então, eu passei a fazer também algumas vinhetas, né, que eu colocava disponível para as equipes da Rádio Vaticano, no caso. E eles, então, utilizavam aquilo, né? Que, aliás, foi uma contribuição que eu achei até muito interessante essa, viu? Das pequenas mensagens. Foi ele que me convidou para ir a Pato Branco para conhecer essa belíssima realidade do sudoeste do Paraná. E foi ele também, em conversas, quando vinha ao Vaticano, disse: vai, a estrada está aberta. Depois ele veio trabalhar conosco aqui na Rádio Vaticano, ficou mais de 2 anos, mas o coração dele estava em Pato Branco, porque todos os dias ele se conectava com os amigos em Pato Branco. Era uma pessoa que estava aqui presente com corpo e alma, mas o seu pensamento, vamos dizer, repousava ainda em Pato Branco. Isso era difícil da gente compartilhar pelo fato dele muitas vezes sofrer essa distância. Não que não gostava de estar em Roma trabalhando para o Papa, trabalhando na rádio do Papa, mas o coração dele estava em outro lugar. Esse lugar era Pato Branco. No nosso tempo, e acredito que hoje também dos grupos de jovens, né, era muito assim para treinamento para liderança mesmo, cristã, né? Então nós tínhamos uma força muito grande aqui nos grupos de jovens, tinha na faixa de 70 a 100 participantes, né? E quando começou, o Frei Nelson foi um dos grandes incentivadores que, né, quanto a isso, na parte de treinamento desses líderes mesmo, não importasse onde eles estivessem, mas que tivesse essa formação de liderança, né? E ele sempre prezava muito isso no nosso grupo de jovens, né? Então, assim, desde oratória, né, ele sempre dava um jeitinho de estar junto e sempre incentivando para que a gente pudesse ter uma formação diferenciada, né, na nossa sociedade. Ele era mentor espiritual já do grupo de jovens Molejo, Movimento Leigo Jovem, nos idos, né, de 1980, no começo dos anos 80, nós tínhamos o Movimento Leigo Jovem como um movimento muito forte, fazia o FLIC, o Festival de Interpretação da Canção. Era um momento mágico da história de Pato Branco. E Frei Nelson Rabelo estava sempre ali, presente no movimento Leigo Jovem. E então, nós tínhamos em Frei Nelson Rabelo, né, um herói. Né? Um herói da nossa juventude aqui em Pato Branco, porque ele era um espelho, né? Um exemplo de retidão de caráter, de amor ao próximo. Né? Isto é absolutamente verdadeiro do caráter de Frei Nelson. Como casal, a gente conheceu desde a época de namoro. Desde a época de namoro. Em 74. Como é que era a relação de vocês com o Frei Nelson nessa época?
Na realidade, é porque a gente começou a relação com ele em virtude do movimento de jovens, né? Como a gente fazia parte, então ali que começou esse relacionamento e foi cada vez mais se tornando uma amizade mesmo, né? Porque tanto que depois ele foi fazer até a filmagem do nosso casamento, né? Que foi já em seguida em 75. Ele recém tinha vindo, eu não sei se ele já estava ordenado. Já estava ordenado. Mas ele recém, e ele, para ele, era sempre muito bom, né? E a gente, depois que de casados, ele continuou a nos visitar, frequentar. Ele, Frei Nelson, e a gente tinha um código, né? Quando ele... Porque o Frei Nelson, ele era tão amigo nosso que nós não tínhamos horários de visitas, não é? Se 11 horas da noite ele resolvesse vir bater um papo, ele vinha. Mas o nosso código era muito interessante. Ele ligava, claro, e perguntava, posso ir aí? Se a gente dissesse para ele para um cafezinho, então ele vinha e ficava um pouquinho de tempo. Se a gente dissesse, claro, vem, vamos tomar uma cervejinha. Um vinho. Um vinho. Normalmente era um vinho. Ele ficava até a madrugada. Então a gente tinha essa relação muito bonita, né? E para nós o Frei Nelson foi sempre uma pessoa de casa. Um irmão mais velho. Talvez aquele irmão que a gente não tem normalmente nas famílias, né? Porque o Frei Nelson é uma pessoa extremamente centrada, extremamente... com uma questão crítica espetacular do ser humano. Eu defino o Nelson como um ser humano, de fato humano, né? E ele tinha a compreensão das coisas, e ele foi sempre nos enredando nos movimentos, tanto que eu e Marluci, logo depois de casados, coordenamos durante 10 anos o curso de noivos. E inovamos no curso de noivos, mas era sempre ele que nos levava para isso, né? Também ficamos durante 25 anos no movimento de jovens. Na época, as organizações, estruturas, a gente foi presidente do movimento durante muitíssimos anos. E, enfim, ele sempre com a preocupação de servir, não é? E ele nos ensinou a fazer isso, né? Durante muito tempo, nós dispunhamos do nosso tempo livre para os outros, assim como ele fazia. Quando a gente fazia esses encontros com a juventude, ele sempre estava acompanhando. E ele dava uma assessoria assim muito de perto com os jovens, sabe? Posso contar por mim mesmo. Primeira vez que eu fui fazer o TLC, eu vinha assim... Claro, eu já era do grupo de jovens, mas eu tinha um problema muito sério dentro da minha família, né? De relacionamento, né? Com o meu pai. E lá dentro, assim, aquilo foi me angustiando muito. Eu lembro bem claro que o Frei Nelson, eu fui encaminhada para falar com ele. E ele sentou comigo, assim, conversando, como se fosse meu melhor amigo da minha vida. E começou a me abrir os olhos, né? Me mostrando que eu que tinha que mudar, não, né? Não talvez a pessoa, né? Mas eu tinha que mudar, olhar os olhos, a minha realidade, olhar diferente. E a partir dali eu comecei a perceber como mudou dentro da minha família também, né? Porque eu comecei a aceitar os defeitos do outro também, né? E isso eu carrego até hoje comigo, né? Nossa, isso, sabe que eu não tenho noção. Porque é assim, a gente se coloca disponível. Daí você não conta o número. Você não conta quantos são que você casou, quantos que você aconselhou, quantos que você fez aquilo. Mas o que sempre me tocou, mas assim, é a disponibilidade, porque, bom, pediu, vamos ajudar, não é mesmo? E depois outra coisa também, é ajudar assim de forma que você saiba que a pessoa fique contente com aquilo, entendeu? Que você não está forçando, que você... Então essa experiência eu tenho, porque as pessoas com quem a gente convive, pelo menos elas saem contentes, entendeu? Saem contentes, saem felizes, saem agradecidas, o que basta.
nós agradecemos a Deus por todas essas realizações que o Frei Nelson participou vivamente, e não digo exclusivamente porque além de trabalhar na rádio, ele tinha também capelas para visitar no interior e na cidade, nos bairros, né? E sobretudo a maior parte dos casamentos era ele que era o que celebrava as cerimônias, né? Tinha os convites, as maiores festas que havia, sempre era o principal convidado, né? Fizemos celebrações maravilhosas com o Frei Nelson na nossa casa, nos encontros de jovens, nos casamentos de nossos filhos, o batizado dos nossos 2 filhos mais velhos foi ele que fez, né? Então, a vida religiosa do Frei Nelson para nós era sim um porto seguro. A gente foi para Curitiba e conheceu a pastoral, mas eu trabalhava na época com o Amor Exigente. E o Frei Nelson estava em Roma. E um dia ele veio para cá, para passear, ele disse: Lore, quando eu voltar a Pato Branco, nós vamos fundar a Pastoral da Sobriedade. Que a Pastoral da Sobriedade é bem ligada à igreja, né? E daí eu disse: bem, até lá eu me aposento e vamos. E foi o que aconteceu. Eu me aposentei, ele voltou, eu me aposentei, e já tem quase 20 anos que estou com a Pastoral da Sobriedade. Eu via aquele pessoal que, quem sabe, se tivesse um pequeno curso ali para o casamento, né? Pequenas informações para a vida familiar, então eles fossem, quem sabe, valorizando mais o que significa conviver junto em família. Então aí você pode ver que atrás de todo esse sonho estava uma espécie de uma pastoral familiar, né? E o que eu notei foi o seguinte, que pequenos incentivos já foram ajudando o pessoal a repensar, por exemplo assim, a pastoral, como organizar um curso de noivos, como dar atendimento ao pessoal, né? Assim, mais personalizado, e atender os interesses da pessoa que quer saber algo mais sobre a vida de família. Então eu notei que isso tudo foi amadurecendo aos poucos. Meu nome é Pedro Pereira, estou internado aqui por motivo do álcool e estou aqui agora faz uns quase 2 anos, agora em março vou completar 2 anos que eu estou internado. E aqui eu estou mais tranquilo, lá fora não está tranquilo. É o seguinte, lá fora esquecia do nosso pai, que é Deus. E aqui ele me apoiou no coração, principalmente o Frei Nelson. O Frei Nelson, ele tinha vários amigos e os amigos estavam com os filhos meio envolvidos com droga. E não tinha nada o que fazer aqui em Pato Branco, daí eles começaram a fazer reuniões nas casas com os casais e às vezes os filhos estavam, às vezes não, faziam um churrasquinho e ele aproveitava para conversar com os dependentes. E até que resolveram montar a casa. Montar a casa e daí onde era a Rádio Selinalta, embaixo eles fizeram o escritório e tinha um grupo de voluntárias que cada dia elas iam trabalhar lá. E o tempo foi passando e era lá no Morumbi daí a casa. E depois de um tempo eles resolveram trazer para cá. Como pode o ser humano ser tão cego e perder-se dessa forma tão escrava? Troca Deus por ilusões tão passageiras e se esquece
que a própria construção não se faz com os produtos do mercado, mas trabalho, oração e disciplina. Vem de dentro, com o cultivo das virtudes, sem o crack, cocaína e maconha. Quem quiser a vida plena tem Jesus, e na igreja, uma força poderosa. A missão SOS Vida é uma casa de acolhimento e recuperação, onde nós acolhemos os dependentes de álcool e droga, aqui de Pato Branco e de toda a região. Hoje nós atendemos 65 pessoas diretamente, Tem dias que tem até mais pessoas, dependendo aí a realidade, Oferecemos um tratamento para a sua recuperação da dependência do álcool e droga, que é através da espiritualidade, disciplina, trabalho, atendimento odontológico, de saúde, psicológico, Então, a parte técnica, se precisar também psiquiatra, a gente está oferecendo. O trabalho da missão, se você observa bem, ele é um trabalho assim muito chão. Chão quer dizer muito simples. No sentido, não é um trabalho de grandes recursos. Mas você mexe com pequenos recursos da comunidade, e aquilo ali produz seu fruto, Você pega os leigos disponíveis para ajudar, que vão lá com a maior disposição, que vão lá e se oferecem para ajudar em pequenas coisas, Então eu acho que do esforço de cada um ali é que vão surgindo as experiências novas. Então aí surgem casais que ajudam, Aí vem também as experiências de formação, O que eu posso fazer pela casa, as equipes de ajuda. Então a gente nota que tudo se enriquece quando o pessoal começa a despertar que nós podemos fazer a mudança. Nós temos na Rádio Serenalta o programa Viva Melhor, que trabalha com adictos, e com alcoólicos, que procura levar uma mensagem, de transformação de vida, assim. Então o Frei Nelson, ele sempre foi o porto seguro neste aspecto, porque pessoas procuram a Rádio Serenalta, através do programa, nos procuram para receber informações, pais e mães aflitos, irmãos, maridos, esposas, pessoas que vivem no seio da família, este mal, esta doença, que é o alcoolismo, que é a adicção. Então, quando tínhamos esta oportunidade de ajudar as pessoas, nós recorremos ao Frei Nelson, porque ele tem uma visão de mundo extraordinária e ele coloca a sua experiência de vida, a sua espiritualidade a serviço das pessoas. E com uma audiência com o Frei Nelson, na sua salinha aqui na TV Sudoeste, de 1 hora, muitas vezes a gente conseguia transformar vidas. Eu vim para cá por causa que eu tinha problema com a cachaça. O Frei Nelson ele cuida da capela aqui, ele cuida das casas também, E ele sempre orienta o pessoal da casa aqui, E eu, como acompanho toda a celebração que tem todos os domingos, quase, principalmente as visitas, Então eu acompanho ele. E o Frei Nelson era como um pai para mim, porque fazia anos que eu já conhecia ele, E que aqui nós conhecemos mais ainda, então a gente tem que dar valor como um pai hoje, para mim. Tudo que ele sabia de novidade queria fazer aqui. E problemas com fossa que tinha aí, ele foi fazer uma fossa ecológica lá para baixo, era uma coisa inédita em Pato Branco, mas ele vinha todo dia verificando. Você chegava, ele estava com uma vassoura varrendo, ajeitando ali, tudo. Sem contar que quando o financeiro estava muito baixo, ele não hesitava em empregar dinheiro dele aí. Então ele foi isso aqui, cada pedacinho tem uma história dele, ele se doou muito aí.
Frei Nelson tem tudo a ver, né? Ele tem feito a diferença, né? Graças aí à sua dedicação, o seu amor, né? Ele está aí, posso dizer assim, diariamente nos ajudando, seja para orientar os meninos também com a parte espiritual, também com a parte de arrecadar fundos para manter essa instituição. Então ele faz a diferença aqui nesse lugar, né? Eles chegam aqui sem rumo, né? Sem eira e nem beira, e acho que essa orientação espiritual, ela mostra um caminho que a pessoa deve seguir, né? Então, até lembrando, quando o Frei Nelson resolveu fazer essa capela, ele resolveu construir um caminho, né? E tem uma das frases aí que ele sempre disse para os meninos aí da casa, a gente repete sempre, que quem está aqui não está perdendo tempo, mas parou um tempo para ganhar o resto da vida. Vou ser franco para você, viu? Eu até não, às vezes eu até admiro que isso tudo tenha acontecido, né? Porque eu acho que é a mão de Deus que está por trás. Porque você vai dizer assim, o senhor que fez. Não tem nada disso, não. Não é eu que fiz. Eu não fiz. O que eu fiz foi simplesmente, o pessoal pediu isso, pediu aquilo, coisa e tal, e você falou assim, que bom, tomara que aconteça mesmo. Daí os próprios leigos, entendeu? A própria comunidade foi se colocando disponível para ajudar nas necessidades que iam surgindo. Foi criado a revelia, nada lhe faz mal. Já entrou em overdose, mas se julga imortal. Precisa de boa estaca quando de menor de idade. À medida que evolui, vai ganhando liberdade. Assim forma-se a pessoa no equilíbrio da família, na cultura dos valores, da fé e cidadania. O Frei Nelson também, pelo período que ele já está aqui em Pato Branco, há 50 anos, né? Ele é um cara de muito trânsito na comunidade. Ele viu não só a cidade, mas sobretudo o povo daqui crescer, né? Ele acompanhou e era verdadeiras relações públicas, né? Tanto aqui da Rede Seminal de Comunicação, como da paróquia São Pedro Apóstolo. Ele era muito requisitado para falas nas entidades, né? Várias instituições, bênçãos, eventos, formaturas. Então, de repente, uma síntese maior era o Frei Nelson era o homem das relações públicas. Eu posso dizer que é um dos grandes amigos que eu tenho, que eu tive e que tenho até hoje. Pelo fato dele não só frequentar a minha casa, como conhecer toda a minha família, como também conhecer o âmbito de amigos da gente, frequentar as amizades que eu tenho, as casas das pessoas que eu conheço, frequentar e saber de todo mundo. E também ter uma palavra de incentivo, de conforto, de ânimo, de alegria, em todos os momentos que a gente se encontra, né? Onde o Frei Nelson está não tem tristeza, né? Você pode observar isso. O humorismo dele, no bom sentido, contagia todo mundo, né? Ele tem sempre uma piada certa para a hora certa, uma palavra certa para a hora certa. Isso eu acho importantíssimo na vida dele. Na visão de alguns modernos, pai e mãe não dão palpites. A criança é que decide quais serão os seus limites. Troca o dia pela noite e a noite pelo dia. Troca a casa pela rua, o bando pela família. Eu achava engraçado porque ele dizia que como ele não tinha família distante, não tinha convívio, então ele gostava de frequentar as casas, de ver o crescimento dos filhos, de fazer esse acompanhamento. Na nossa, particularmente, foi desde muito cedo que ele acompanhou o crescimento dos nossos 3, por exemplo. Ligava lá às 7 da noite, tem um chá aí? Dizia, tem um chá aí? Então estou passando aí, tem uma sopa aí, aquele jeito carinhoso e de conviver mesmo. Se precisava ajudar a dar um chá para um nenê
ajudava, sabe? Tinha essa parte da parceria, sempre chegava com um livrinho, alguma coisa de incentivar. Uma boa educação pressupõe muita firmeza. Nunca vi falar de herói temperado na moleza. O problema está, por certo, no confronto familiar. Pais a tudo se sujeitam, ao invés de questionar. Não há como exigirem de pessoa em formação que tenha dados completos para plena autogestão. Disse com razão o saber popular: de pequenino se torce o pepino. E ele foi o que me convidou e me auxiliou no início a realizar a minha vocação, que eu acho que essa é comunicador. Se eu viesse de novo, eu seria comunicador e televisão. Foi ele que me trouxe para cá. Então, se eu falar Frei Nelson, sinônimo de amigo e, sobretudo, de vida profissional de Ari Inácio de Lima, porque foi ele que me encaminhou e até hoje me orienta ainda no que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Então, é sinônimo de profissional, sinônimo de exercício da minha atividade, não só profissional, mas como vocacional, é Frei Nelson Rabelo. Todo dia é um dia bom. Toda noite é uma noite boa. Vamos lá. Na riqueza, na pobreza, no sacrifício, na alegria. Um homem, portanto, eu defino assim, extremamente alegre, extremamente bondoso, feliz. Um homem feliz. Eu sabia que meu irmão era querido, mas nem imaginava que era tanto assim. Outro dia, já se preparando para a cirurgia, ele comentou assim, que eu quero ficar bom logo para eu poder voltar a ajudar as pessoas. Então ele não estava nem pensando nele mesmo, né? Ele estava pensando nessa missão dele, que ele cumpre tão bem e que ele quer continuar cumprindo e que a gente quer muito que ele continue cumprindo, né? Porque a gente sabe quantas pessoas amam ele aqui, né? E aqui é um lugar que ele ama também, que ele escolheu para morar, para viver, né? Para dedicar a vida dele. O que você sente é um orgulho diferente, né? Orgulho no bom sentido, né? De poder ajudar os outros, de poder conviver com as pessoas, né? Eu acho que isso é o sentido da vida, viu? Porque outra coisa você vai fazer o quê? Dizer assim, eu enchi o bolso de dinheiro. Essa pretensão, sabe que eu nunca tive. Graças a Deus.